Olá, acadêmicos e acadêmicas. Nós estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Colônia 2 e a gente vai ver hoje dois textos bem interessantes, tá? Sobre o período. Vamos recapitular aqui o que que a gente viu na aula passada. Nós utilizamos, né, o primeiro capítulo, né, da História do Brasil Colônia 2, né, o material didático que foi postado lá para vocês. E eu pedi para vocês guardarem bem, né, quando a gente falou lá sobre o antigo regime nos trópicos, certo? Pois bem, então a aula de hoje será uma aula voltada para a historiografia, para a gente entender como que, quais são as questões, né, que permeiam ali a historiografia da colônia, desse período considerado como Brasil colônia, tá? Que é a história da América lusa, né, da América portuguesa. Então, a gente falou lá na aula passada sobre a estrutura da sociedade, né, sobre um panorama geral, né? A gente falou sobre o mundo rural e sobre o mundo urbano, e falamos sobre as dinâmicas, né, as diferenças regionais, e aquilo que o autor, né, o professor Alisson, chamou de antigo regime dos trópicos, tá? Fazendo uma referência aí a um texto que a gente vai ver hoje. Então, toda essa história, toda essa forma de escrever a história, né, ela vem da historiografia. Então, como é que a gente já viu na aula passada não, desculpa, a gente já viu na nossa disciplina passada, que é Teoria e Metodologia da História, o que que é a historiografia, que é a história da história. E aqui a gente vai mostrar um pouco sobre essa historiografia da colônia. Então, eu resolvi colocar primeiro a aula sobre aquela primeira unidade, falando sobre essa estrutura geral, né, da colônia, da América Lusa, para depois a gente inserir um texto historiográfico, tá? E hoje a gente vai falar sobre um texto que é da professora Laura de Mello e Souza, que se chama Política e Administração Colonial, tá? E os seus problemas e as perspectivas. E na segunda parte da aula a gente vai falar sobre algumas transformações ocorridas na América portuguesa ali no século XVIII, tá? E esse segundo texto é do João Fragoso. É, o texto Política e Administração Colonial, ele vai, junto com o outro, mostrar para a gente os caminhos percorridos para se construir uma corrente historiográfica, tá? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Eu espero que todos e todas tenham uma boa aula. Vamos lá. Aqui uma imagem, né, e a foto da professora Laura de Mello Souza, né? Eu quero fazer um parêntese aqui antes de começar. Laura de Mello Souza foi a primeira mulher, né, a primeira latino-americana, a primeira pessoa latino-americana e a primeira mulher a ser agraciada com o Prêmio Internacional de História. Sua obra é da mais alta importância para a compreensão, né, de temas que envolvem aí a administração, né, na América Lusa, tá? Então, o livro O Sol e a Sombra é um dessas obras de Laura, né, que é muito importante, né, e faz parte aí da historiografia. Tá? Então, vamos conhecer um pouco sobre isso. Qual que é o objetivo da autora com esse texto? Ela busca, né, de forma minuciosa, no decorrer de todo o livro, entender os aspectos da administração dos 700, né, do Império Português Atlântico, à luz de questões específicas, né? E quais são essas questões específicas? Como que funciona, por exemplo, a administração colonial? Mas ela não perde, né, a dinâmica macro. Então, quando se analisa as questões internas, ela está sempre fazendo aí uma relação com o Império Atlântico, né, português, ok? Bom, a autora, ela traz algumas questões que ela julga de muita importância, tá? Então, as principais questões envolvem aí a tradição analítica, né? Ela volta nessa discussão historiográfica da década de 70, que trata
do sentido da administração portuguesa na colônia. E quando ela volta na década de 70, ela vai pegar estudos que foram feitos, inclusive antes da década de 70, mas que foram importantes para aquelas pessoas que escreviam na década de 70. Então, a gente tem aí Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, que são dois ensaístas brasileiros que escrevem, que tentam entender o Brasil da sua época, década de 30 e 40, e eles escrevem ali sobre como que qual que é o sentido, né, desse Brasil, que país é esse, né? Como que ele se formou. Então, para poder entender isso, eles voltam na colonização portuguesa, tá? E Raimundo Faoro, ele escreve mais para frente um pouquinho, né? E também está nesse sentido aí de tentar entender, né, a administração portuguesa na colônia. Aqui a gente vai ter essas interpretações da historiografia, né, no texto de Raimundo Faoro, que é Os Donos do Poder, Formação do Brasil Contemporâneo, que é do Caio Prado Júnior, e Sérgio Buarque de Holanda, tá? Então, aqui tem as especificidades de cada um. O Faoro, por exemplo, ele vai enfatizar o papel central do Estado português nesse processo de construção, né, do Brasil, tá? Porque para ele, né, o Estado português, né, vai transpor, né, transportar para a colônia o seu sistema administrativo. Já Caio Prado Júnior, que escreve antes, né, de Raimundo Faoro, vai dizer que a administração portuguesa foi caótica, irracional e contraditória, tá? E Sérgio Buarque de Holanda vai falar que a Castela impôs sobre a América desde cedo a mão forte do Estado, ao passo que Portugal, né, desenvolveu um empreendimento tímido e mal aparelhado para vencer. Então, aqui a gente está vendo percepções um pouco diferentes, né? É, e que, se a gente analisar a obra, em alguns momentos se aproximam, em outros se afastam, tá? Castela, que é a Espanha, no caso, né? Então, essas são as tradições que iniciaram ali, no século XX, né, uma discussão sobre o sentido da colonização, tá? E são os mais conhecidos. Na sequência, a autora vai trazer, ela vai fazer uma revisão da historiografia recente sobre a administração portuguesa. E quando a gente diz recente, a gente tem que lembrar que o livro é do início do século XXI. Então, ela vai voltar ali, parece que é 2006, né? 2009, que o livro O Sol e a Sombra é escrito, né? 2009, tá? 2006, mais ou menos, início do século XXI, e na primeira década. Então, ela vai fazer essa revisão dos autores que estão escrevendo ali naquele momento, né, que escreveram um pouco antes, e vai tecer críticas muito profundas, né, muito duras a alguns autores, né? O Manuel Espanha, por exemplo, ela vai dizer que ele contribuiu, né, tem uma contribuição importante para o entendimento do Estado português e, consecutivamente, da administração colonial, mas ela também observa os problemas que vêm dessa concepção, né? Ele, por exemplo, o Manuel Espanha, valoriza demais os textos jurídicos, né? Então, dá muito peso para a lei jurídica, tá? Ela continua ressaltando que a compreensão de que o escravismo é um elemento importante no mundo colonial, né, é algo a ser considerado, tá? Tudo deve ser medido com o escravismo, certo? Leis, relações de poder, hierarquia, conflitos, né, hierarquia social, tudo, né? Porque o sistema escravocrata, o escravismo, ele é um elemento muito importante. E a gente vai trabalhar exclusivamente sobre a questão do escravizado, que vocês vão perceber isso, certo? Então, ela chama atenção para a ideia de que a escravidão aqui é um elemento essencial para se entender aquele momento, para se entender como era a dinâmica social. Por isso, ela vai salientar que os estudos de Espanha, ele vai funcionar bem para Portugal dos anos 1600, mas não funciona tão bem para o Império Português, né? Para a América Portuguesa. Ela continua chamando a atenção aí para novos estudos sobre a administração colonial a partir da década de 90,
E aqui eu trouxe algumas imagens de livros, né, caso vocês se interessem em adquirir alguns, né? Então, na partir da década de 90, há um interesse muito grande pela história do Império Português e da administração colonial. E não só do Império Português, a gente tem aí uma análise também do Império Britânico, né? E o Império Português também, que foram dois grandes impérios, tá? Portugal foi um grande império, né? Então, o principal motivo, né, é a percepção da importância e magnitude do Atlântico Sul dentro do Império Português, tá? O Atlântico Sul é essa parte de cá, né, a parte que nos cabe, né, do Oceano Atlântico, que está aqui no que se chama, no que se convencionou chamar de Sul, que também a gente deve prestar atenção que isso é uma criação, né, uma construção social. Então, nessa parte de cá do Oceano Atlântico, né, a importância na Constituição do Brasil dentro desse processo aí, ela acontece no Atlântico. Então, aqui a gente tem um livro que chama O Trato dos Viventes, de Luiz Felipe de Alencastro, que é basicamente isso, né? A Luiz Felipe de Alencastro, ele vai colocar que o Brasil se formou não na sua relação com Portugal, mas na sua relação, né, no Atlântico Sul. E o que que acontece nesse Atlântico Sul que é tão importante, né? É o tráfico transatlântico de escravos. Ele chega a dizer em um determinado momento que o Brasil é um país que se formou a partir dos traficantes de escravos, né, de pessoas escravizadas. E o Luiz Felipe de Alencastro, ele tem inspiração em um autor inglês, o Charles Boxer, né? Temos também aqui o Alberto da Costa e Silva, é, esses dois livros aqui, eles estavam com um valor muito interessante, viu, para quem tiver interesse em adquirir. Então, o Alberto da Costa e Silva, falecido recentemente, é também alguém que vai, né, avançar nesses estudos. O Manolo Florentino, em Costas Negras também, né? Então, aí, Manolo Florentino, Alberto da Costa e Silva, Marina de Mello e Souza, que inclusive é irmã de Laura, né? Esse livro aqui, África e Brasil Africano, ele é muito bom mesmo. Então, é o que ela está chamando de uma nova voga, né? São novos estudos sobre a administração colonial. Além disso, ela coloca a obra de Bettencourt, a obra de Rousseau, também como estudos importantes nessa área, né? Bittencourt, ele analisa o sistema administrativo e destaca os conflitos que existiam ali nas colônias portuguesas na América, né? Já o Rousseau reconhece as lógicas desse sistema administrativo, as lógicas próprias, né? E aponta que os agentes locais que atuavam aqui, eles, eles atuavam de forma a flexibilizarem o sistema, ou seja, as leis que existiam, elas teriam que ser adequadas aqui. Quando a gente for ver lá as revoltas, vocês vão lembrar disso. E quando ela fala, a dura crítica que ela vai fazer é com a ideia de antigo regime nos trópicos, né? Então, ela vai colocar alguns problemas que essa ideia, defendida aí pelo pessoal do Rio de Janeiro, né? Quais são as questões que ela trata, né? Que ela julga que são frágeis, né? Ela diz que o antigo regime nos trópicos, que é uma corrente historiográfica, né? Minimiza o alcance do Estado e relativo abandono da problemática da escravidão. Então, eles, de certa forma, eles abandonam, né, deixam meio que de lado, né, a questão da escravidão. E é por isso que ela chama a atenção de que entender o escravismo aqui é um elemento importante. O aspecto conceitual também é chamado a atenção, né? Ela diz que eles colocam formulações imprecisas, né, como, por exemplo, a economia do bem comum e a economia política de privilégios. E a gente tem aí diferenças entre metrópole e colônia consideradas irrelevantes na concepção da Laura de Mello e Souza. Então, o que ela traz para a gente sobre o antigo regime, né? E o que ela traz no Sol e a Sombra é muito mais que isso, eu passei brevemente aqui, né? E, ao final, quando ela encerra esse capítulo, né, da administração colonial, ela aponta perspectivas de renovação, né? Então, ela vai salientar que existem novos trabalhos, né? E aí ela chama
coloca aqui a historiografia portuguesa, né, com o Nuno Gonçalo Monteiro, ela fala sobre Mafalda Soares da Cunha, ela fala do Espanha, da Fernanda Olival, da Ângela Barreto Xavier. Então, tem ali uma galera, um grupo de estudiosos que desenvolvem estudos, né, e que existe nesses estudos perspectiva de renovação. E aí ela chama a nossa atenção, né, e aqui eu chamo a atenção de vocês também, para que as explicações definitivas e as verdades acabadas não existem em história, né? Tudo aquilo que foi examinado, né, trouxe ao longo do tempo contribuições de peso. E outras contribuições estão vindo, obviamente, né, porque o conhecimento historiográfico ele não está pronto e acabado, ele muda, né? Ele muda, e isso é importante, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai partir aqui para o texto que a gente vai analisar, que eu vou disponibilizar lá para vocês. Eu vou também disponibilizar o texto da Laura, né? De repente tem alguém que se interessa, tá? E aqui a gente vai analisar o texto que se chama Notas sobre Transformações e a Consolidação do Sistema Econômico do Atlântico Luso no século XVIII, que é basicamente o nosso tempo, né? O nosso período de análise. Quem faz essa análise é o João Fragoso, né? E aqui tem aqui né, uma imagem dele, uma foto dele com uma obra dele que se chama Homens de Grossa Aventura, tá? Mas não é esse o texto que a gente vai analisar. O objetivo do autor, né, do Fragoso, com esse texto, é analisar as transformações socioeconômicas experimentadas pela América Lusa durante o século XVIII. E pela América Lusa, entendam aqui as pessoas que aqui viviam, né? Os reinóis, aqueles que viviam, que eram nascidos do reino, que vieram para cá, as pessoas já nascidas aqui né, todas as pessoas que aqui estavam, tá? E o que é que acontece ali nesse século XVIII que ele considera digno de nota, né? Um crescimento urbano, a descoberta do ouro, que a gente vai falar especificamente, a economia escravista, né, escravocrata, que vai mudar por conta da descoberta do ouro, e uma complexa divisão regional do trabalho. E a questão da mobilidade social também é abordada pelo autor, tá? Bom, essa a primeira questão, né, que ele vai trazer para a gente, uma das primeiras que eu optei colocar aqui, é que nós temos entre 1700 e 1800 um grande contingente de pessoas escravizadas, né, na América portuguesa, né? E ele coloca que é em torno de 6.400.000 pessoas escravizadas chegaram nas Américas. Desse total, a gente tem 2.209.000, ou seja, 35%, para as terras controladas por Portugal. E esse processo de transformação, né, de chegada de pessoas escravizadas, ele vai possibilitar a consolidação do sistema atlântico escravista português, né? Esse sistema em que o Alencastro vai dizer que no Atlântico Sul, que é onde o Brasil foi formado, tá? Então a gente tem um período, né, muito intenso, tá, nesse Oceano Atlântico, tá? E nós temos aí mais de 300 anos de tráfego transatlântico, né? E 136 anos, me parece, se a gente for diminuir 2024 de 1888, né? Então a gente tem pouco tempo de liberdade, tá? Então, 300 anos concorrendo, conflitando aí com o cento e poucos anos. Então, a economia escravista e mercantil, ela vai possibilitar uma divisão regional de trabalho que une diferentes espaços, na perspectiva, né, do pessoal do antigo regime. E isso permite mobilidade social e forma comunidades de negociantes de grosso trato, que são os traficantes de pessoas escravizadas, tá? Isso aí são dados constatados através de análise de documentos. Eles estão trabalhando com a Praça do Rio de Janeiro, tá? Então, é o período ali, o momento que eles analisam o Rio de Janeiro.
Nós temos ampliação de pessoas forras e pardas, né? Forras pardas, perdão, e pretas nas lavouras e nas vilas, tá? Que vai possibilitar uma sociedade mestiça, vai concorrer para se tornar concorrer não, gente, isso vai ser um fator, né, um diferenciador e que vai transformar a sociedade, né, em uma sociedade mestiça, tá? A miscigenação aí, ela já está a pleno vapor, e é bom lembrar que essa miscigenação, ela acontece, né, muito pela força, né, pelo uso da violência, seja estupro, e também acontece de boa vontade, né. Então, para entender essa sociedade complexa, os autores utilizam a ideia de antigo regime. E o que seria esse antigo regime, né? Esse antigo regime, ele foi capaz de unir áreas muito distantes e transformar relações sociais, né? Relações sociais que transformam caixeiros reinóis em traficantes de escravizados e pretos cabindas em forros pardos, né? Então ele transforma pessoas, né? As pessoas ocupam ali espaços, né? Importantes para ele. O que é o antigo regime, gente? O antigo regime as monarquias absolutistas na Europa, né? Então, eles estão fazendo uma comparação com isso, tá? E temos aí transformações que tiveram como eixo o alargamento de uma produção social escravista, que era uma das bases muito fundamentais, muito importantes do antigo regime católico, certo? Ou seja, a gente tem uma sociedade estamental ciosa, né? Ou seja, zelosa, de suas diferenças sociopolíticas, né? Que são que é o status, né? E nessa sociedade, o uso do excedente econômico visava a reiteração no tempo, né, das próprias diferenças, ou seja, as diferenças elas eram mantidas e reforçadas, e o mesmo ocorria com o funcionamento do mercado. Era um mercado que não se regulava somente pela lógica capitalista, mas também pela política. Por quê? Para João Fragoso, o excedente ele não vai se destinar tão somente à produção mercantil, ele vai é, se destinar também ao sustento de uma hierarquia social, que é definida pelo status social, pelo lugar social, quando não por uma disciplina social católica. Tá? Então, essas questões elas são muito interessantes da gente verificar, até porque o autor ele começa a trabalhar com os testamentos, tá? Então, ele analisa os testamentos deixados pelas pessoas, né? E aí ele mostra como que, na Praça do Rio de Janeiro, essa ideia, né, um certo tipo de catolicismo prevalecia, né? Um certo tipo de comportamento. Então, vamos aqui. Tem uma citaçãozinha que está logo no início, que está na página, na segunda página, e onde ele vai falar das conquistas lusas na América e no Atlântico Sul. Então, ele vai dizer o seguinte: ele vai analisar aqui o testamento, né, de Isabel Ribeiro da Costa. Então, ele vai dizer: no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1674, falece no Rio de Janeiro Isabel Ribeiro da Costa, natural da cidade e esposa de Jerônimo de Azevedo. Em seu testamento, ela pede que seu corpo seja acompanhado por 20 padres e 20 cruzes até sua sepultura no convento de Nossa Senhora do Carmo. E ela ordena que no dia de seu enterro sejam rezadas tantas missas quantas puderem em todos os conventos, mosteiros e igrejas da cidade. Manda ainda a seus testamenteiros que todos os anos e para sempre sejam celebradas missas por sua alma. Para tanto, Isabel da Costa vincula um sobrado, né, que é uma casa de 2 andares, construída com pedra e cal, cujos aluguéis deveriam custear aquelas missas. Então, a Isabel falece e faz algumas exigências, e para custear essas exigências, né, ela deixa uma casa de 2 andares. Né? O aluguel dessa casa deveria custear as missas para todo sempre. A administração desse vínculo ficava a cargo de seu sobrinho, Gregório Mendes,
e sua descendência masculina até o final dos tempos. Então, isso aqui é algo achado pelo Fragoso nos testamentos e ele vai analisar, tá? E, a partir disso, ele vai fazer algumas constatações. Por exemplo, os mortos dominam os vivos, né? Porque nesse momento era muito importante para as pessoas essas questões, né? Então, elas obedeciam, elas direcionavam as suas práticas, os seus afazeres para isso. Então, ele traz aqui, né, em uma no quadro 1, o valor das doações testamentárias perante o movimento de compra e venda de bens, tá? De engenhos de açúcar, casas, sobrados, terras, nos cartórios do Rio de Janeiro. Isso tudo está documentado, né? Então, aí, a parte 1, ele vai colocar isso a partir dos anos de 1674 até chegar a 1800. Então, entre 74 e 75, a gente tem 30 testamentos, tá? E desses 30 testamentos, de 70 a 75, né, tem 45 escrituras de bens. De 99 até 1700, né, em um ano, tem 36 testamentos, tá? E as escrituras é de 96 a 98, e temos 79. Em 1740, são 36 testamentos. E os anos são de 1731 a 1740, com 230 escrituras. E de 1799 a 1800, a gente tem 28 testamentos e 280 escrituras no ano de 1800, tá? Então, isso mostra como que essas questões eram feitas naquele momento. E ele vai usar o testamento de Isabel para apresentar algumas ideias acerca desse antigo regime católico luso, né? É uma sociedade que é sustentada por uma economia escravista e exportadora. A riqueza social ela é destinada ao além-túmulo, né? A riqueza social aí é aquilo que se apura com os aluguéis, é tudo que se tem, né? Que a pessoa tem. Ela é destinada ao além-túmulo, missas ou vínculos, né? E aí ele coloca a questão de que os mortos dominam os vivos, tá? É um mundo onde os mortos dominam os vivos, tá? E aqui no gráfico 1, isso fica bem claro, tá? Porque aí é possível perceber qual é a importância, né, das missas e capelas, a importância das doações a irmandades e a importância de doações a parentes e clientes. Então, a gente pega aqui o gráfico, olha, nós temos aqui os anos de 1674 a 1675, 1699 a 1700, o ano de 1740 e o ano de 1799 a 1800. Então, a gente pega aqui essa cor aqui, que é o preto, doações a parentes e clientes. Isso está menos de 30 em 674. Aumenta um pouco para 699. Diminui consideravelmente em 1740. Reduz bastante. E aumenta significativamente entre 1799 e 1800. Então, a gente observa costumes mudando. Os costumes estão mudando aqui, né? Daquilo que está registrado, viu, gente? É sempre bom lembrar. Doações e irmandades é o cinza, tá? Aqui 20, menos de 20, aqui vai cair para menos de 10, aqui vai estabelecer em 10, né? Estabilizar em 10 em 1740, e aqui vai para um pouco mais de 20, menos de 30, né? Em 1799. E aqui o que interessa para a gente, missas e capelas, está bem alto aqui nos anos de 1674, né? Ultrapassa os 40. Quando chega no ano de 1700, vai a 60. E quando chega no ano de 1740, cai um pouquinho e vai a 50. Quando chega aqui 60 anos depois, né, a gente tem a 10. Então, é uma mudança de costumes também. Isso está mudando, tá? Então, essa análise aqui mostra, né, aquilo que ele está querendo colocar para a gente, como que as pessoas gastavam com missas e capelas, né, com tudo, custeando tudo aquilo, né, que estava lá. E a gente tem que lembrar daquela quantidade de testamentos, daquela quantidade de escrituras. Como é que é esse antigo regime luso e católico?
existe uma visão de mundo e uma disciplina social que é baseada na escolástica católica, né? E o que que é? Tem uma ideia de família, tem uma ideia de vida, um modo de vida que está sendo, uma visão de mundo que está sendo defendida aqui. A família é a instituição naturalmente organizada, compartilhada, desde Recife, Cabo Verde e Rio de Janeiro, ou seja, em toda a extensão do Império Transatlântico Português. A escravidão e suas relações sociais de trabalho é vista como assuntos domésticos, né? A obediência ela é vista como amorosa e, portanto, ela é consentida e voluntária, ou seja, se existe uma obediência, ela é voluntária, não é porque ela é imposta, tá? A escravidão ela não impõe, né? A obediência é amorosa, portanto, consentida e voluntária. Hum. O catolicismo ele difundia uma disciplina que criava uma linguagem comum à monarquia pluricontinental. Essa disciplina possibilitava que a subordinação às autoridades, e especialmente à sua majestade, fosse confundida com o amor a Deus, né? Ou seja, era uma disciplina, né, que eles consideravam, né, consentida e voluntária, e só o fato de você ser subordinado às autoridades, né, e ao rei, isso era entendido como amor a Deus, tá? Então, quem não se subordina, tá, é visto de forma diferente. Bom, com relação à economia, ele também aponta algumas questões aqui a partir dos estudos de Ray Fleury, tá? Ele vai dizer que a historiografia que trata do século XVII, né, tanto na América Lusa e Espanhola, vai destacar a importância do crédito fornecido por instituições. E que instituições são essas? Conventos, mosteiros, irmandades, né, como as Santas Casas de Misericórdia. E os estudos de Fleury vão indicar que em Salvador, né, de fins ali do 17, a Santa Casa de Misericórdia ela era o principal responsável pelos empréstimos a lavouras, currais e ao comércio do recôncavo baiano. Então, é, quando ele chama a atenção, né, para a questão da economia, ele vai colocar que é uma economia pré-industrial, uma economia não capitalista, porque não existia aqui bancos para emprestar. O dinheiro era emprestado, né, pelas instituições, né? Conventos, mosteiros, irmandades. Elas é que emprestavam e esse empréstimo financiava o tráfico transatlântico. Então, no Rio de Janeiro, a realidade não foi diferente. 50 anos aí, entre 1650 e 1700, o crédito fornecido pelo mercado era quase inexistente. E essa tarefa cabia ao juízo dos órfãos, às pias instituições de caridade e aos mosteiros. Tá? É aquilo que ele vai chamar de uma economia pré-industrial. Então, como que esses mortos dominam os vivos, né? E eu até já me antecipei, né? Com práticas rituais ligadas ao bem morrer, né? Celebração de missas e de dádivas aos céus, garantia, né, através dessas práticas, o custeio da produção social, tá? A gente tem aqui, né, provavelmente essas esmolas testamentárias que eram dadas pelos mortos, né, que eram oferecidas, como no caso da Isabel, oneravam os vivos das famílias, né? Mas, por outro lado, são essas práticas que vão colocar em funcionamento plantations, né, e o tráfico transatlântico de escravos, né, de escravizados, né, o tráfico atlântico de escravizados. Tá? Outro gráfico aqui, né, que vai mostrar, por exemplo, que o Rio de Janeiro era uma praça, né, essencialmente rural, tá? Então aqui ela vai se transformar, tá? Mas até determinado momento ela era, né, rural. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui, essa análise aqui são dos bens rurais. E aqui, esse pequenininho, são bens, são prédios e chãos. Os prédios e chãos, eles permanecem poucos, né? Em 1730 aumenta um pouquinho, em 1810 eles estão mais ou menos, né? E os bens rurais, né? Eles começam lá em cima e decaem, se estabilizam e diminuem consideravelmente, até chegar em 10 aqui, eles saem de 90. Então, é o movimento inverso. Esse aqui, né, mantém-se durante alguns anos, né, e depois ele tem um crescimento.
Isso aqui é urbano, né? Prédios e chãos. Então, a Praça do Rio de Janeiro, ela vai se tornar dinâmica, né? Mas lá mais para o final do século XVIII e início do século XIX. E uma questão muito importante, né, é que a forma social de produção, né, aqui a gente já vai entrar aqui na questão da descoberta do ouro, algo a ser considerado aqui é a forma social de produção usada para extrair o metal, né? Essa, essa descoberta do ouro, ela vai possibilitar ali o aumento da produção e do comércio, que é baseado na escravidão, na escravização, e vai ampliar o tráfico, né, entre os portos do Império Português, situado nas duas margens do Atlântico. Então, quem vai vir e vai dinamizar a questão da praça, né, do Rio de Janeiro, e vai dinamizar a América também, são os escravizados que vêm, e eles é que detêm o conhecimento, né, o know-how de como extrair o metal, tá? E vai ser a mão de obra, né, escravizada, né, melhor dizendo, é que vai cuidar dessa extração. O Rio de Janeiro, portanto, é uma praça muito importante, né, uma praça comercial importante, com muitas freguesias rurais, e é uma cidade que vai redistribuir mercadorias vindas de além-mar. Então, ele é um ponto principal, recebe mercadorias e dali se distribui. Quais são as questões que a gente pode tirar aqui, né? Como é que foi possível multiplicar o tráfego transatlântico em pouco tempo? Quais foram os mecanismos de acumulação que vão possibilitar, que vão viabilizar a produção do ouro, né? Para os autores, a base do sistema econômico da América Lusa se fundamentava em alicerces pré-industriais e era diferente da dinâmica inglesa, por exemplo. Eles colocam essas questões aqui, mas o próprio Fragoso, né, reconhece que existe uma fragilidade, uma carência de estudos nessa área, né? E eles apontam a questão da economia pré-industrial, tá? Esse gráfico 2 aqui a gente já analisou, tá? Então, a economia, novamente, ela gira em torno das pias doações, que são feitas pela nobreza principal da terra, né? E demais grupos sociais, feitas a irmandades e mosteiros, e essas doações elas são depois transformadas na mão dessas irmandades em crédito ao mercado, tá? E aí a gente tem essas doações, né, realizando ali em meio aos cultos fúnebres católicos, né, capelas, missas e doações testamentárias. O crédito resultava de prática não econômica, mas de fatores culturais e políticos. Então, são essas doações aqui que vai mover o mercado, que vai, né, dinamizar, né, que vai fazer a roda girar. Tá? Então, esse crédito não é de uma prática econômica, e sim, né, de fatores culturais e políticos. A gente já parte aqui para o final, né? As transformações demográficas e sociais do século XVIII, elas são decisivamente influenciadas pelo tráfico ou resgate atlântico de cativos, bem como influencia esse tráfico, né? Então, ela vai influenciar e vai também ser influenciada, tá? O autor, a partir de agora, passa a falar sobre como que se dava esse resgate atlântico de cativos, né, sobre a escravidão, populações, né, e as seções sociais, né, e tanto é que ele vai falar que aqui é uma Babel mestiça, né, a gente vai ter fazendo alusão aí a Babel da Bíblia, né, muitas línguas, tá? As áreas caribenhas holandesas, inglesas e francesas também viram avolumar o ingresso de almas resgatadas da África nos 700. Contrariamente à América Espanhola, já nem tão provida de prata como no século XVI e mesmo XVII. Temos, portanto, um aumento da quantidade de africanos nas conquistas portuguesas, né? E aí, essas questões vai fazer com que ele afirme que não temos ali uma crise da economia colonial, ou um declínio da produção de açúcar, ou de qualquer outra coisa, né? Tá tudo muito bem, né? A descoberta do ouro, ela vai alterar significativamente a economia da América Portuguesa e também a população, porque as pessoas
a gente vai ter uma miscigenação ainda maior, né? E um crescimento é, muito alto, né? Um crescimento populacional muito grande, né? Porque o tráfico vai impactar aí, muitas pessoas chegando, né? E os nativos também são importantes, né, nesse processo de colonização, na escolha de aliados e inimigos, na moldura da legislação indigenista e na manipulação de sua condição de súditos aldeados com direitos, né? Os nativos, a coroa dizia que não se podia escravizá-los, né? Mas eles poderiam ser escravizados se eles não obedecessem. E aqueles que não obedeciam eram, né, escravizados, eles eram, fazia-se as guerras justas contra eles, né, as guerras justas, tá? Por fim, né, a conclusão que os autores chegam é que a América ela vai experimentar intensas transformações, né? As estruturas sociais pré-industriais ou não capitalistas é a tônica do momento, né? Existe uma consolidação do sistema Atlântico Sul baseado na escravização de pessoas, né? O Rio de Janeiro é a praça principal da América Lusa e um encontro de diversas rotas comerciais, né, de todos os lugares aqui desse trecho, né? Existe ali um crescimento dos negociantes de grosso trato, que os traficantes, né, de pessoas escravizadas, e toda essa transformação, né, foi palco, né, para a chegada da família real portuguesa em 1808, tá? Então, eu espero, pessoal, que vocês leiam o texto para a gente poder discutir, né? E, e participem do fórum, né? Para a gente poder trazer, falar, né? Debater aqui questões acerca desse texto, que é, né, texto muito importante, tá? Na historiografia da América Lusa, tá? E ele trata de uma questão, né, que vai ser basicamente a Praça do Rio de Janeiro, tá? Nossa próxima aula, né, possivelmente será sobre as revoltas, tá? A gente vai falar sobre as revoltas na próxima aula. Então, obrigado a todos e a todas, né? Até a nossa próxima aula.